queridos, graça e paz. Eis-me aqui novamente para, juntinho com vocês, nós fazermos uma reflexão da palavra do Senhor. Amém? E hoje ela se encontra em 2 Pedro. 2 Pedro 2. E diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, fazendo reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão de cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-os como exemplo para os que vivessem impiamente. Amém, queridos? Bom, essa passagem aqui, o Senhor está falando, revelando, né? Nos mostrando que havia os falsos doutores, né, daquela época. Deus enviava os seus profetas e falava e alertava o povo sobre o que Deus queria que fizesse, sobre o que o Senhor desejava de cada um. E entre esses estavam os falsos, aqueles que diziam coisas do seu próprio coração, aqueles que diziam coisas do seu próprio entendimento, né? Então eram os falsos doutores, falsos profetas, falsos ensinadores, né? Eles iam lá e distorciam aquilo que Deus queria para o povo, né? E fazia o povo pecar. E infelizmente hoje em dia não é diferente. No nosso meio tem falsos doutores, falsos profetas, pessoas inclinadas para o mal, infelizmente, e que a visão deles é outra, né? Vamos supor, tem pessoas que têm inclinação para a política, outros para dinheiro, né? Ele visa economicamente, né? Financeiramente, alcançar objetivos. E outros por ter um orgulho, o ego inflamado, né? Distorcem as coisas que Deus quer. Distorcem aquilo que está na palavra. Sabemos quando um homem é um homem de Deus, quando ele fala, e o que ele fala condiz com o que está na palavra. Deus exorta o seu povo, mas ele usa a palavra. E nós vamos ver através do que aquela pessoa está pregando, falando, profetizando, ou enfim, exortando, através da palavra. E também, assim como também ficamos sabendo quando a pessoa está mentindo. Ou quando não é uma profecia, não é um ensinamento que Deus quer para as nossas vidas. Ficamos sabendo porque não está escrito nas escrituras. Tem muitas pessoas que falam assim, tá profetizando o que já está na palavra. Sim, com certeza, Deus usa o seu profeta para dizer, olha, endireita as tuas veredas, arruma a tua casa. Tipo a passagem de Ezequias, Deus disse, tu arruma a tua casa porque tu vai morrer. E hoje em dia, Deus usa um profeta para dizer, olha, tu arruma a tua casa porque tu vai morrer. Baseado nas escrituras. É assim que Deus age nas vidas. Agora, se vem um profeta e fala lá qualquer coisa da cabeça dele lá, que nem na palavra tá, nem passou perto, pode ter certeza que isso não é de Deus. É mentira. É falso. É os doutores disfarçados, né? Doutores da lei, né? Como eles falam lá.
E muitas vezes eu não tô aqui ah, criticando ninguém, porque cada um vive do seu jeito, cada um é atraído por Deus da maneira que Deus chama. Deus chama o letrado, como ele chamou Saulo, que depois passou a ser Paulo. Sim, Paulo era letrado. Né? Ele chama, mas ele chama um Pedro também. Sim, o Pedro, segundo dizem, né? Pedro era somente um pescador. Não sei se ele tinha muitos recursos de estudo, de letras, mas ele caminhou com o Senhor Jesus. Ele foi escolhido pelo Senhor Jesus para abrir a igreja. Paulo, Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar ovelhas? É cuidar de suas necessidades, naquilo que ela necessita, precisa, e ensinar ela a caminhar com Cristo, caminhar para o caminho que leva para a salvação. Então, Deus usa tanto o muito estudado como usa com pouco estudo. E tem pessoas que acham que, não, eu tenho teologia, outra, aquele lá não tem. Não tem isso para Deus. A intimidade com o papai é que não adianta ter letra nenhuma e não ter intimidade. Agora, uma pessoa letrada e com muita intimidade, glória a Deus, aleluia. É muito usado. Assim como aquele que também não tem letra nenhuma, não é letrado, não sabe nada, não tem cursos, coisas, mas também não tem intimidade nenhuma, de nada é preso. Por isso que diz o sal, se ele for usado na medida certa, é ótimo, mas se ele não for usado, vai sentir falta. Se ele for usado em excesso, não vai prestar. Então, assim, somos nós na mão do oleiro. E sabendo que, nesses últimos tempos, muitos falsos profetas se levantarão para enganar e mentir para o povo de Deus. Por quê? Porque todos nós estamos tentando nos arrumar diante de Deus para quando o papai vier buscar a sua igreja, nós estarmos preparados. Ninguém quer passar nessa vida aqui expulsando demônio, pregando palavra, ensinando, fazendo a vontade do pai que ele me chama para fazer aqui, de qualquer jeito, e daí depois perecer. Né? Naquele dia Deus chegar diante de Deus e dizer, eu não te conheço. Como diz a passagem, né? Que vão dizer assim, mas eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz isso e aquilo em teu nome, e o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Então ninguém está aqui para isso. A gente está buscando ir para o céu, a salvação, né? Em Cristo Jesus. Agora, esses que estão desviando o povo, infelizmente, terão um justo juízo sobre eles. Mas, infelizmente, existe essas pessoas no meio do povo. Como diz a palavra, o joio no meio do trigo. Então, cuidado, amados. Cuidado. Vamos estar ligados naquilo que vierem a profetizar, entregar, ou mesmo a pregação e o ensinamento. Que algumas pessoas possam estar nos púlpitos, né? Nos altares ensinando, que não condiz com aquilo que é a verdade, não condiz com a doutrina dessa palavra, né? Porque doutrina da palavra é uma coisa, doutrina de homens é outra. Doutrina de homens quer dizer até sobre costume de roupas. Aí é uma doutrina de homens. Mas a doutrina da palavra é o ensinamento das escrituras sagradas. Amém, queridos? Então, que possamos estar de olho observando isso. Essa é a nossa reflexão para esse dia chamado de hoje. Olho, ouvidos, não deixe se enganar pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores, pelos falsos doutores da lei. Amém, queridos? Graça e paz do Senhor Jesus continue conosco. Deus abençoe.